Com o dólar disparando, a crise econômica se aprofundando e uma afirmação polêmica do CEO da Forbes, Antônio Camarote, que declarou: o Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula. O cenário econômico brasileiro nunca foi tão desafiador. O colapso da economia, com o dólar atingindo recordes e a inflação devastando o poder de compra das famílias brasileiras, isso nos leva a uma grande questão: até quando o Brasil conseguirá suportar essa crise crescente? Em novembro de 2024, uma falha no Google fez com que o dólar fosse mostrado a 6,18, enquanto na realidade ele estava em torno de R$ 5,74. Esse erro inicial, esse bug, foi um sinal do que estava por vir. Apesar de parecer um simples bug, essa cotação representava uma antecipação do que ocorreria em menos de um mês. O dólar não só alcançou os 6,19, mas ele ultrapassou os R$ 6,29. E agora parece ser questão de tempo até ele chegar aos R$ 7. E com o dólar disparando, o Banco Central ele tentou intervir, vendendo dólares para controlar essa alta. Porém, a resposta do mercado foi um movimento contrário. Os investidores começaram a vender reais em busca de dólares, o que apenas intensificou a pressão sobre a nossa moeda. E para tentar conter essa alta, o Banco Central ele anunciou a venda de mais 7 bilhões de dólares. Porém, essas ações elas não resolvem o problema a fundo, e essa venda de dólares reflete a falta de confiança na estabilidade da moeda brasileira. E o aumento da pressão sobre o real ele pode ter consequências ainda mais graves a longo prazo. E apesar das altas taxas de juros no Brasil, com o governo oferecendo retornos de até 15% ao ano em títulos do Tesouro Direto, a confiança do investidor estrangeiro continua baixa devido às incertezas fiscais no Brasil. Mesmo com juros altos, o dólar também não está sendo controlado e o real ele perdeu 25% do seu valor desde o começo do ano. Por exemplo, em 1º de janeiro de 2024, o dólar ele estava na casa dos 4,85, mas agora no final de dezembro ele chega a 6,19. E diante dessa desvalorização expressiva do real, a moeda brasileira se destaca como a pior moeda do mundo em 2024, com uma queda de mais de 20% em relação ao dólar. E esse fenômeno ele reflete uma série de fatores econômicos e fiscais que impactaram a confiança dos investidores, gerando um cenário de incertezas tanto no Brasil quanto no exterior. A desvalorização atual do real, que chegou a 24,3 até a terceira semana de dezembro, é uma das mais significativas da história recente. Isso nos leva a refletir sobre a direção econômica brasileira e o impacto que a política fiscal ela tem sobre a moeda. No momento em que o governo ele busca alinhar medidas de controle da inflação com a necessidade de atrair investidores estrangeiros. Além disso, o comportamento do dólar, que segue atingindo máximas históricas, está diretamente relacionado a decisões do Federal Reserve. Embora o Banco Central dos Estados Unidos ele tenha realizado um corte nas taxas de juros, ele manteve uma postura mais cautelosa, indicando que a redução dos estímulos monetários pode continuar. E esse cenário, combinado com a incerteza fiscal e a estabilidade política interna, gera expectativas negativas sobre o futuro da economia brasileira. E como resultado, o real ele continua a perder valor frente a outras moedas, impactando o poder de compra da população e prejudicando a competitividade das exportações brasileiras. E se você manteve os seus investimentos somente em reais, agora está 25% mais pobre em termos de dólares. Por mais que o Brasil ele tenha taxas de juros atrativas, o risco do país, junto com a desvalorização do real, faz com que a diversificação de investimentos seja fundamental. E não é sobre deixar tudo no Brasil ou em dólar, mas sim em montar uma carteira bem diversificada. A diversificação continua sendo a chave, a estratégia de alocar uma parte do seu patrimônio no exterior para proteger a sua carteira contra os riscos da economia brasileira. Uma sugestão é você começar a investir aos poucos, fazendo aportes mensais em dólares. Isso ajuda a reduzir o impacto de momentos de alta ou baixa no câmbio e com isso você consegue criar um preço médio de aquisição. E agora vamos falar um pouco das consequências para o cidadão comum. Por exemplo, a alta do dólar e a desvalorização do real, eles não afetam apenas o mercado financeiro. O impacto ele chega diretamente ao bolso de cada brasileiro. Por exemplo, produtos importados como eletrônicos, medicamentos e até alimentos, eles sofrem aumentos significativos. O trigo, base para pães e massas, é um exemplo claro disso. Com grande parte do produto importado, os preços subiram mais de 30% só nos últimos meses.
Além disso, viagens internacionais também se tornam um luxo ainda mais inacessível para a maioria dos brasileiros. O custo de vida no Brasil disparou e vai continuar subindo, e com isso, as famílias enfrentam o desafio de equilibrar o orçamento com salários que não acompanham a inflação. E para quem tem dívidas atreladas ao dólar, como empresas que dependem de importação ou estudantes que pagam universidades no exterior, o impacto também é devastador. Outro ponto crítico é o impacto no emprego. Com os custos de importação subindo, muitas empresas enfrentam dificuldades para manter as suas operações. Indústrias que dependem de insumos importados, como automobilísticas e a farmacêutica, essas empresas começaram a reduzir a produção e isso também leva às demissões, levando os cortes de postos de trabalho. A instabilidade econômica também afasta investidores estrangeiros, que preferem alocar os seus recursos em países com maior previsibilidade e retorno. Isso prejudica ainda mais a criação de novos empregos e limita as oportunidades para os trabalhadores qualificados no Brasil. E nesse cenário tão desafiador, o papel do governo ele é crucial. Porém, a falta de clareza em políticas fiscais e os gastos desenfreados, eles geram ainda mais desconfiança no mercado. Para atrair investidores e estabilizar a economia, é necessário o quê? Um compromisso com reformas estruturais e maior controle fiscal. Mas será que o governo ele está preparado para tomar decisões difíceis? E sem uma mudança de rumo, o Brasil ele corre o risco de entrar em uma recessão profunda, com consequências ainda mais graves para a população. E recentemente, a jornalista Daniela Lima, lá da Globo News, viralizou ao afirmar que a alta do dólar, que já ultrapassava ali os 6,20, foi causada por um perfil que dissemina fake news nas redes sociais. Segundo ela, as informações falsas relacionadas ao Banco Central e à moeda do BRICS teriam levado os investidores ao pânico, afetando diretamente o mercado financeiro. E essa declaração gerou uma grande repercussão. Será que é realmente possível que uma postagem em uma rede social influencie tanto assim o mercado? Ou tem algo mais profundo e estrutural por trás disso para ter esse aumento relevante do dólar nessas últimas semanas? Por exemplo, em 2022, durante a gestão do Paulo Guedes como ministro da Economia, o real ele foi um destaque no mercado financeiro. Ele se tornou a quarta moeda que mais se valorizou em frente ao dólar, com um aumento de 10,1%, impulsionado pelo diferencial de juros e pelo desempenho das commodities. O Paulo Guedes conduziu uma política econômica que atraiu investidores estrangeiros e fortaleceu a moeda brasileira. Um contraste bem evidente com o cenário atual sob o comando do ministro Fernando Haddad, que enfrenta muitas dificuldades em recuperar a confiança do mercado e estimular o crescimento econômico. Enquanto isso, Fernando Haddad só tome taxa e tome taxa. Agora eu pergunto para você, você acha que o governo Lula ele é o principal responsável pela crise econômica atual? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilha com mais pessoas para entenderem o que está acontecendo no Brasil atualmente. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.